Pessoal, como vocês já estão carecas de saber, a aguardada luta entre Charles do Bronx e Islam Makhachev é só daqui a 12 dias. Menos de 2 semanas para 1-2, se não o combate mais aguardado de 2022. E não só para essa luta também, até porque o UFC 280 vai ser um dos melhores cards do ano. Além de Charles contra Islam, vai ter Aljamain Sterling contra TJ Dillashaw pelo cinturão peso galo do UFC, Petr Yan contra Sean O'Malley, uma luta que pode finalmente transformar o queridinho O'Malley na próxima grande estrela do UFC, e também Beneil Dariush contra Mateusz Gamrot, luta que pode definir o próximo adversário do Charles ou do Islam. Claro que ainda tem outras lutas muito interessantes também, como a do próprio Jailton Malhadinho. Só que as mais importantes são essas. E como se trata de um card de peso, um card muito importante, um dos mais importantes do ano, o UFC resolveu não passar pelo mesmo sufoco que ele passou no evento anterior, com a dança das cadeiras do UFC 279. E por isso resolveu adotar medidas preventivas para não arruinar a luta principal do UFC 280. E essa medida preventiva foi convocar um lutador de backup, isto é, chamar um determinado lutador para servir de reserva caso um dos dois protagonistas da luta principal, Charles ou Islam, acabe saindo da luta e precise ser substituído. Aí, o lutador reserva entra na luta principal e o combate não é cancelado completamente. Tô explicando para você caso você seja novo por aqui, novo no esporte. Essa é uma medida que já foi adotada pelo UFC em outros eventos. Basicamente, é uma maneira simples e eficaz de não perder totalmente a luta principal da noite. E também evita que o UFC fique de mãos atadas de última hora, assim como aconteceu no evento passado, quando Khamzat Chimaev não bateu o peso e como medida de emergência tiveram que marcar Nate Diaz contra Tony Ferguson. Então tá, vamos seguir. Existe então um lutador reserva para a luta entre Charles e Islam. Mas então quem é esse cara? Quem foi convocado para servir de reserva? Até essa semana acreditávamos que seria o Beneil Dariush. Ele mesmo havia afirmado que foi notificado pelo UFC de que ele seria o lutador reserva da luta principal. E até o próprio Khabib zombou do Charles, dizendo que o brasileiro não apareceria para lutar no dia 22 e o Islam acabaria enfrentando o Dariush no UFC 280. Eu fiz um vídeo a respeito disso, inclusive, deve estar aparecendo aqui no iCard. Mas parece que tudo mudou, porque essa semana o campeão peso-pena do UFC, o Alexander Volkanovski, anunciou que ele seria oficialmente o novo lutador reserva para a luta entre Charles e Islam, e que ele já estaria a caminho de Abu Dhabi. Então explicar mais uma vez, só um exemplo. Se por acaso o Islam Makhachev se lesionar, passar mal no corte de peso, sofrer qualquer outra coisa que impossibilite ele de lutar contra o Charles, o Alexander Volkanovski vai participar da pesagem, bater o peso da categoria dos leves e ficar ali como reserva. Ele entra no lugar do Islam para enfrentar o Charles caso algo aconteça com o russo. Mesma coisa se algo acontecer com o brasileiro, ele entra no lugar do Charles para enfrentar o Islam. Bom, isso segundo o Volka, até porque não tem como levar essa informação como oficial. É até engraçado ele dizer que é oficialmente o reserva da luta principal, sendo que ele foi o único cara que noticiou isso. A única fonte da informação de que Volkanovski será o lutador reserva partiu do próprio Volkanovski, sem embasamento algum. Não foi confirmado nem pelo UFC, nem pelo Dana White, nem pela ESPN, nada foi confirmado que Volka será o lutador reserva, saiu da própria boca dele. Inclusive o Dariush, que foi notificado pelo próprio UFC, ficou confuso com essa situação, sem entender o que estava acontecendo. E outra coisa, essa semana o UFC também anunciou que o UFC 284, o evento, o pay-per-view de fevereiro, vai ser na Austrália. O aguardado retorno do UFC à Austrália. E quem é o único campeão australiano do UFC atualmente e consequentemente a alternativa mais óbvia para encabeçar um card na Austrália? Pois é, Alexander Volkanovski. E pro Volkanovski lutar no final de outubro e de novo em fevereiro é um espaço de tempo bem pequeno. E se ele acabar lutando com Charles ou Islam, perder e acabar muito machucado, pode ser que todo o evento da Austrália fique melado, porque não vai ter o campeão australiano encabeçando o card. Aí você pode dizer, o Adesanya é muito popular na Austrália também, pode ser que ele seja a luta principal. O problema é que o Adesanya vai lutar agora em novembro, é um espaço de tempo ainda menor. E detalhe, ele vai lutar com Poatan, então existe uma chance muito grande dele nem sequer vencer a luta. Então imagina só esse cenário, o Volka luta no UFC 280 contra o Charles e o Islam
e perde ou acaba muito machucado, não podendo lutar na Austrália em fevereiro. E no mês seguinte o Adesanya também luta, também perde, e assim o evento da Austrália fica sem um nome forte no país para servir de atração principal, melou o evento inteiro. Bom, um desses desastres o UFC consegue evitar, que é não deixar o Volkanovski lutar no UFC 280 e guardar ele para lutar só em fevereiro, no UFC 284. Por outro lado, caso o Volkanovski acabe lutando e acabe vencendo ou o Charles ou o Islam, aí ele faz história, ele passa a ser o 5º duplo campeão da história do UFC, campeão do peso pena e do peso leve. O status dele no esporte só decola, e se ele conseguir fazer isso, conquistar um 2º cinturão contra Charles ou Islam, sem sofrer muito prejuízo físico, dá pra ele lutar sim no evento da Austrália. Lembrando que o Volkanovski em 2022 fez 2 lutas em um espaço de tempo de 3 meses. Isso porque na primeira luta, que foi contra o zumbi coreano, ele não sofreu tanto prejuízo assim, e aí conseguiu fazer a segunda luta, que foi contra o Holloway. E se o Volkanovski chegar como evento principal do UFC na Austrália com 2 cinturões, aí é sucesso na certa, garantiu as vendas do evento. E se o Adesanya acabar vencendo o Poatan também e falar, vou lutar na Austrália também, aí vai ter Volkanovski com 2 cinturões e o Adesanya no card do UFC 284. Aí é loteria pro UFC. Então é 8 ou 80. Pode ser que a situação acabe muito boa ou então muito ruim pro UFC e pro UFC 284, que vai ser na Austrália. Mas, de novo, não foi oficializado que Volkanovski será o lutador reserva. Por enquanto, a informação oficial que a gente tem é que o Dariush vai servir como reserva. Bom, vamos esperar então a semana da luta chegar, novas entrevistas, novas matérias surgirem para que essa situação seja esclarecida. Eu acredito que quando rolar a coletiva de imprensa do UFC 280, alguém com certeza vai perguntar para o Dana White quem é o lutador reserva dessa luta. E aí sim vamos ter uma resposta oficial. Bom pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso pessoal, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.